Olá a todos do sexto ano, dando prosseguimento no nosso conteúdo. E o tema está aí no nosso slide, os reinos africanos. Então vamos. Bom, nas nossas primeiras aulas, no início do ano, estudamos que os seres humanos surgiram da África. Então, podemos dizer que a África é o berço da humanidade, onde os seres humanos surgiram e de lá eles foram se espalhando para o resto do mundo. E também essa África tem como surgimento as primeiras civilizações. Tanto é que uma a gente já estudou, que foi o Egito. O Egito fica na África, porém muita gente se esquece disso. Essa África, inicialmente nessas primeiras civilizações, a história que nós temos vem muito mais de hipóteses do que certezas. Por quê? Esse período aí é chamado de período, ou melhor, de séculos obscuros. Por quê? Não temos certezas. São hipóteses que são levantadas através de vestígios materiais que são encontrados. O que são vestígios materiais? São fontes históricas. Exemplo: vasos, esculturas, máscaras, joias e etc. Então, algumas hipóteses são levantadas sobre esses objetos que são encontrados. Por quê? Inicialmente, os seres humanos eram nômades. Então, eles não tinham uma residência fixa e ficavam indo de terras em terras para que assim eles pudessem sobreviver. O ser humano passou a se tornar sedentário, ou seja, fixo em um território, morando ali às margens dos rios, agora dominando a agricultura, também fazendo com que os animais fossem domesticados. Aí a gente tem mais relatos, mais histórias acerca desses povos. Então, inicialmente é muito difícil reconstruir a história dessas primeiras civilizações africanas por causa dessa história oral. Muita coisa se perdeu. O que é história oral? Um ancião passava para os mais novos, de forma falada, aquilo que teria acontecido com o povo. Isso vai variando de região para região, de povo para povo. Então muita coisa entra em contradição, muita coisa se perdeu e a gente não tem mais acesso. Agora, quando o ser humano se tornou sedentário, fixo em um território, aí a gente tem mais coisas, mais informações sobre esses povos antigos. Um desses povos que contribuiu bastante foi a civilização Nok, que ficava ali ao norte, na Nigéria. E nesse período, na questão de idade dos metais, o que é isso? Quando os seres humanos passaram a se utilizar de metais de ferro para fazer suas ferramentas. Só para a gente lembrar, no Paleolítico e Neolítico, inicialmente era com pedras, ossos, madeira. Lembrando que ferramentas assim são mais frágeis. Fazendo ferramentas com ferro, elas são mais resistentes. Então essa população, essa civilização nórdica foi a primeira nas técnicas de metalurgia. O que é isso? Os instrumentos, as ferramentas eram feitas de ferro. Então não foram os hititas nem os fenícios que foram os primeiros nisso, e sim essa civilização Nok, que se desenvolveu ali por volta de 1000 a.C. até 500 depois de Cristo. Mas uma observação muito esquisita: essa civilização chegou ao fim de forma estranha, porque não temos como saber com certeza como essa civilização deixou de existir, como essa civilização desapareceu. Uma hipótese, como eu falei para vocês, já que nesse período a gente trabalha bastante hipótese, que se tem é que a partir do momento que eles se utilizavam das madeiras para fazer o que? Fogo, para poder fundir esse ferro, o que aconteceu foi um desastre natural, de modo que as suas plantações, a agricultura foi devastada e destruída, um passo cada vez ao longo dessa história, por causa assim das chamas, desse fogo que era feito para poder fundir o ferro. Então, houve uma espécie de catástrofe assim, natural. É uma hipótese que se tem, porém, não temos certeza de que de fato ocorreu isso. Aí o mapa, Nok de vermelho,
aqui onde eu estou com a seta, o mapa não está em português, mas dá para a gente compreender. Nok, aqui, Nigéria. Essa era a região que essa civilização habitou. O reino de Kush. Bom, Kush fica num território chamado de Núbia, que seria o Sudão atual. Esse território era muito rico em terras para agricultura, era muito rico em ouro, cobre, estanho e etc. Só uma observação: quando se junta o cobre com o estanho, se forma o bronze. Então isso também era muito importante para esses povos. Além disso, marfim e etc. Coisas de grande valor para esses povos, valor comercial. Então, nesse contexto, nessa Núbia antiga, habitou, assim, o povo de Cush. E quem habita lá em Cush pode ser chamado de Cushita. Houve um período chamado de período Napata, que foi de 750 até 663 a.C. Os Cushitas, eles tomaram e controlaram o Egito, porém da cidade deles, de Napata. Como aconteceu isso? Bom, os egípcios estavam sendo invadidos pelos povos íxeos e etc. Eles se aproveitaram dessa situação e assim conquistaram o Egito dessa forma. Porém, antes, nesse início aí do reino Cushita, o Egito, no Antigo Império, no Médio Império, já estudamos sobre isso, eles conquistaram esse reino de Cush a todo momento, que é um território que ficava muito próximo ao Egito. Então o Egito se aproveitava disso, do ouro, cobre, estanho, das terras para agricultura, marfim, etc. Porém, quando os egípcios foram invadidos pelos Hicsos, esse povo asiático, e outros povos também, os Cushitas se aproveitaram dessa situação e assim controlaram o Egito. Então, desse período de 750 a 663 a.C., os faraós eram de Cush, não eram propriamente do Egito, e sim eram Cushitas, os faraós desse período aí. Porém, os assírios estavam invadindo a todo momento, aí o pessoal de Cush, também os persas e os próprios egípcios estavam invadindo, querendo recuperar o seu poder. O que eles fizeram, os Cushitas? Eles mudaram a capital, saiu de Napata e foi para Meroé. Então, eles fizeram essa mudança com uma questão estratégica, a fim que eles viessem continuar sobrevivendo. Só para lembrarmos, esses povos antigos, eles eram bem guerreiros, porque a guerra trazia condições necessárias de vida para eles também. Recursos, escravizados, etc. Então eles mudaram a capital de Napata para Meroé. E um fato importante aí nesse contexto é, lá a rainha mãe, que era chamada de Candace, ela tinha uma importância muito grande para essa sociedade. Ela poderia ser a conselheira, administradora, ajudava na organização das coisas e até poderia liderar o povo em alguns momentos. Então, a rainha mãe, chamada de Candace, teve um papel muito importante para essa civilização, para esse reino de Meroé, que também pode ser chamado assim em grego de Etíopes, ou seja, Etiópia. São chamados assim também. Todos os povos, ou a maior parte dos povos da antiguidade, eram aí patriarcais. O que é isso? Os homens tinham controle sobre a política, a religião, a economia, etc. Tirando um período ali dos juízes para os hebreus, que teve uma juíza chamada Débora, o normal era que os homens governassem, né, dentro dessa sociedade antiga. Eles pensavam dessa forma. Porém, aí, no reino de Meroé, tinha essa diferença. A rainha trazia esses conselhos para os príncipes, etc. Então ela tinha um papel muito importante nessa sociedade antiga, uma importância muito grande. Está aí um mapa, que também não está em português, mas dá para a gente entender. Cush, aqui na setinha, está com K próximo ao Egito, por isso que o controle grande do Egito aqui em Cush, tanto no Antigo Império quanto no Médio Império. Depois Cush conquistou
a esse Egito durante um período. E os faraós vinham de Cush. Outra imagem, isso aí veio da cultura Nok, da civilização Nok, uma cabeça de uma escultura. Muitas coisas não se sabem ao certo o que eram. Então está aí essa cabeça de uma escultura que foi encontrada pelos arqueólogos. E as pirâmides? O reino de Meroé sofreu essa influência egípcia do Egito para fazer construir pirâmides. E uma observação que os reis eram enterrados nessa pirâmide. Tá aí algumas pirâmides. Hoje seria o atual Sudão e Sudão do Sul. E muitas delas estão de pé. Enfim, bom gente, espero que tenha ficado claro. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu!